Bom dia, meus amores. Bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza absoluta que nós já fomos, abençoados, abençoadas pelo louvor e que Deus vai continuar falando conosco. Você crê nisso? Que Deus fala. Que seu coração e a sua mente estejam abertos para receber o que o Espírito Santo de Deus, a parte, o sobrenatural reservado. Eu acredito que quando Deus trouxe você até aqui e quando Deus colocou você diante da tela, não sei, do seu celular ou do seu computador, porque eu creio que foi Ele que fez isso, foi Ele que te atraiu até aqui, foi Ele que te despertou para que você estivesse assistindo a esse mover que eu creio se iniciou antes do louvor mesmo, Eu estive ali na recepção do culto e vocês estão de parabéns, viu? Que beleza! Ministério que organizou todo o café, vocês estão de parabéns, a decoração está linda. E o que eu costumo dizer para as pessoas, as mulheres que trabalham em piedade com essa parte, é que essa recepção faz toda a diferença na vida das pessoas que chegam. O acolhimento é o primeiro encontro de uma pessoa com aquilo que vai acontecer dentro do culto. Então, ele é muito importante, eu me senti muito bem recebida, amei o cappuccino. Quem foi, Ivone? Judite, amei o cappuccino da Judite. Se você não experimentou, então experimente, é maravilhoso e me deixou assim mais alerta, mais atenta para ministrar a palavra do Senhor. Faz diferença. O cappuccino da Judite faz diferença. Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Até o momento em que eu estava sentada ali ao lado da Ivone, eu estava pedindo ao Senhor a confirmação do que ministrar, porque eu não quero ministrar algo que venha da minha mente, eu não quero ministrar algo que venha das minhas emoções, mas eu quero ministrar algo de Deus, porque eu sei que a minha mente, o meu intelecto, ele não vai mudar circunstâncias, assim como as minhas emoções também não. Mas o mover de Deus muda as circunstâncias. É o mover de Deus que confronta, é o mover de Deus que convence. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então, é o Espírito Santo que faz todo o mover. E nesta manhã, eu me coloco disponível, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Teu mover, a porção do sobrenatural que o Senhor reservou para esta manhã, seja derramada sobre a vida das pessoas que estão aqui neste local, mas também sobre a vida das pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que o Teu mover, Senhor, através de mim, possa alcançar essas vidas. Não meu intelecto, não minhas emoções, mas o que eu quero nesta manhã é o que está na tua mente, o que está no teu coração. Porque eu sei que somente o que está na tua mente, somente o que está no teu coração, vai fazer toda a diferença para as vidas que estão aqui, que estão nos assistindo, Deus. Obrigada, Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glórias a Deus. E nós vamos falar um pouco da nossa estrutura. É o que 1 Tessalonicenses 5, 23 fala. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Também Hebreus 4,12 fala dessa estrutura. Em Hebreus 4,12 ele fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A nossa estrutura é formada de espírito, alma e corpo. Se você olhar para mim, você vai estar enxergando o meu corpo, mas o espírito e a alma você não consegue ver. Se por acaso eu for levado a uma mesa de cirurgia e alguém, um médico, abrir, ele vai encontrar o que existe no interior do meu corpo, mas ele não vai enxergar a minha alma, ele não vai enxergar o espírito. Não existe uma forma de separar essas 3 coisas. Quando você me vê, você vê corpo, você vê alma e você vê espírito. Você vê a minha estrutura completa. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que nós somos formados de corpo, alma e espírito, e que essas 3 partes, que é a parte material, que é o corpo, e a parte material, que é o espírito, a alma, esses 3 elementos estão interligados. No momento em que um deles é afetado, o outro também é afetado. Se alguma coisa atinge o meu corpo, a minha alma e o espírito vão sentir. Se algo atinge a minha alma, o meu corpo e o meu espírito vão sentir. Se algo atinge o meu espírito, a minha alma e o meu corpo vão sentir. Por quê? Porque estão interligados. Cada um sente e participa da vivência do outro, porque eles estão interligados. Nós temos aí as doenças psicossomáticas, não é isso? Eu coloquei aqui uma definição, não sou psicóloga, eu coloquei aqui uma definição de doença psicossomática muito conhecida, né? As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando há sofrimento psicológico, de alguma forma, o sofrimento psicológico acaba causando ou agravando uma doença física. Isso nós temos visto e tem sido muito falado nos dias de hoje. As famosas doenças psicossomáticas, quando nós não enfrentamos uma adversidade, temos dificuldade em lidar com ela, e essa dificuldade gera na nossa alma sentimentos e emoções que trabalham contra o nosso bem-estar, que trabalham contra a nossa felicidade. Essa dificuldade gera em nós pensamentos que geram sentimentos, que geram emoções, que trabalham contra a nossa felicidade, contra o nosso bem-estar. E existe essa ligação, e as doenças psicossomáticas, elas conseguem revelar bem essa ligação. Por isso eu estou trazendo aqui a definição de doença psicossomática, para a gente perceber a ligação entre alma e corpo. Mas também existe a ligação do espírito com a alma, com o corpo. Existe esse relacionamento entre eles. Nós temos aqui, eu separei, Salmo 32, 3, quando Davi ele faz uma confissão, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Quando a gente fala de pecado, a gente pensa em espiritualidade. Então, aqui ele está falando de algo que aconteceu no espírito dele. Houve um pecado, ele se sentiu adoecido na sua alma e, automaticamente, isso atingiu o seu corpo. Isso é para provar como há essa ligação entre esses 3 elementos. Provérbios 15, 13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Mais uma vez, aí, as emoções atingindo, no caso aqui de Provérbios 15, 13, o espírito. O coração bem disposto, olha que coisa linda, é remédio eficiente. Eu sempre costumo dizer que a alegria é um remédio
fantástico. Isso é provado pela medicina também, quando uma pessoa está doente e ela tem um abatimento de alma e lhe falta a alegria. Os sintomas da doença, eles se agravam. Então, a alegria é um remédio. E a alegria que sentimos da presença do Senhor é um remédio que cura. Glória a Deus. O coração disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 18:14, o espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Eu achei muito interessante essa passagem de Provérbios, que ele fala que o espírito do homem sustentará a sua enfermidade. Esse espírito aí está com letra minúscula, ou seja, está falando de algo humano. E ele fala que o espírito do homem sustenta a sua enfermidade. Se esse espírito estiver vivificado e avivado, ele vai interferir naquilo que está acontecendo na tua alma e no teu corpo. Por que eu digo vivificado e avivado? Vivificar é dar vida àquilo que não tem vida. Como é que esse vivificado acontece? Quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Ele vivifica o nosso espírito. Aquilo que estava morto, aquilo que estava em trevas, passa a ter vida através do sangue de Cristo Jesus. Através da confissão de fé, o espírito que estava morto passa a ter vida. E o que é um espírito avivado? Um espírito avivado é aquele que se alimenta do Espírito Santo de Deus. Aquele que está mergulhado na presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele acende a chama e ele faz com que nós desejemos a presença do Senhor. Então, nós estamos aí, nós que confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e buscamos a presença do Espírito Santo, como Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Quando nós fazemos isso, nós temos o nosso espírito vivificado e temos também o nosso espírito avivado. Então, aqueles que confessam a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, têm um espírito vivificado e têm um espírito avivado. Aquele que tem o seu espírito vivificado através de Cristo Jesus e avivado através da busca do Espírito Santo de Deus, esse espírito vivificado e avivado, ele vai interferir na sua alma e ele vai interferir também no seu corpo. No momento em que nós estamos vivificados e avivados, o Espírito Santo de Deus trata a nossa alma, aquilo que está ferido, aquilo que está machucado, aquilo que está doente, vai ser tratado pelo Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, que está em todas as circunstâncias da nossa vida. Nossa alma vai ser tratada. No momento em que a nossa alma é tratada, o nosso corpo vai também usufruir do benefício de um espírito vivificado, avivado, alma tratada e corpo saudável. É uma ligação. Glórias a Deus. É uma ligação. Gálatas 5, vou ler para vocês, de 16 a 23. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, esse Espírito aí está com letra maiúscula, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é... Olha aí o que o espírito humano vivificado e avivado, do que ele desfruta. É amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Aquele que está vivificado e avivado, ele manifesta o fruto do Espírito. Ele é capaz de manifestar amor, ele é capaz de manifestar e sentir alegria, ele tem a paz que excede todo o entendimento, ele consegue, somente através do Espírito, ser extremamente paciente. Ele consegue ser amável, ele tem bondade, ele manifesta fidelidade, mansidão, só pelo Espírito Santo de Deus, domínio próprio, só pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que está mergulhado, vivificado, avivado, ele desfruta de todas essas coisas. São benefícios que uma vida espiritual saudável traz para a nossa alma e traz para o nosso corpo. Efésios 5:18, Paulo nos adverte que devemos nos encher do Espírito, porque somente cheios do Espírito nós vamos conseguir ter uma vida espiritual saudável, ter uma alma saudável e, consequentemente, o nosso corpo vai usufruir desta vida espiritual saudável e desta alma saudável. Quais são os benefícios de uma vida espiritual saudável? Além dessa que eu coloquei, que é o Espírito Santo de Deus, desfrutar, manifestar os dons do Espírito. O primeiro benefício que uma espiritualidade saudável traz é a salvação em Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo é aquele que nos convence, como eu falei, do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, ele opera um novo nascimento em nós. Ele não só opera um novo nascimento, mas como ele também nos mantém em fé. É ele que nos mantém em fé. Por que Jesus, ao ir para o Pai, nos enviou o Espírito Santo? Porque ele sabia que se nós dependêssemos da nossa humanidade, nós não conseguiríamos nos manter no caminho que nos leva à eternidade. É o Espírito Santo de Deus que faz isso na sua vida. Ele não somente te convenceu do pecado, do juízo, da justiça, ele não somente implantou a salvação de Cristo Jesus, ele não somente abriu as portas da eternidade para você, mas é ele que te mantém nesse caminho que leva para a eternidade. Sem ele, sem que o Espírito Santo opere em nós, por nossa humanidade, não somos capazes de nos manter neste caminho. Por isso, Paulo nos diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito para quê? Para que você seja avivado. Enchei-vos do Espírito para quê? Para que você se mantenha no caminho da salvação em Cristo Jesus. Sem nos encher do Espírito, é impossível nós desfrutarmos de todos esses benefícios que o fruto do Espírito nos apresenta. Sem nos enchermos do Espírito Santo de Deus, é impossível nós alcançarmos a salvação, nos mantermos no caminho da salvação. É impossível. Por isso, Jesus, ao ir para o Pai, ele nos enviou um igual Consolador. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é Deus dentro de nós, ele é Deus nas nossas circunstâncias, ele nos sustenta, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos salva, ele nos transforma, ele nos mantém em pé. Ele é o Deus da nossa vida, ele é o Deus da nossa salvação, ele é o Deus que abriu as portas da eternidade, e não somente abriu as portas da eternidade, mas nos mantém no caminho da eternidade. Esse é o Deus que está sobre a sua vida, este é o Deus que está aqui neste lugar, esse é o Deus que está falando contigo, este é o Deus que está te convidando. Vem, 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 mergulha nas águas do Espírito Santo, mergulha, bebe dessas águas, vá à profundidade de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode transformar a sua vida e te manter no caminho da salvação. Jesus não quer apenas que nós viemos a desfrutar da glória da eternidade. Ele quer também que nós, no plano em que nós nos encontramos, possamos desfrutar também da vida abundante que Ele oferece. É possível ser feliz. É possível ser feliz neste plano? Sim.
mas somente através de uma pessoa, através de Jesus Cristo. É possível ser feliz, é possível ter paz em meio às adversidades, é possível ter força para derrubar os Golias, é possível ter ânimo para atravessar os desertos. Sim, é possível, tendo a Cristo como Senhor e mergulhado nas águas do Espírito Santo. Além da salvação, o Espírito Santo também nos dá força para resistir a tudo, às tribulações, às perseguições, aos problemas. Ele nos fortalece para usar a fé e vencer. O espírito do homem, Provérbios 18:14, o espírito do homem sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Eu vou dizer quem levantará o espírito deprimido. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você e de mim. Ele levanta o deprimido. Finalmente, Efésios 6, 10, 18, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Como é que esse espírito oprimido ou deprimido, ele consegue se levantar? Fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Efésios fala, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis no espírito e na alma e, consequentemente, no corpo. E permanecer inabaláveis. Por isso, vistam toda a armadura para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, depois de terem enfrentado tudo. Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que eu posso? Porque Ele me ensinou a viver em toda e qualquer circunstância. Ele me ensinou a estar bem em toda e qualquer circunstância. E como foi que eu aprendi isso? Eu aprendi mergulhado na palavra, eu aprendi mergulhado na oração, eu aprendi mergulhado no jejum, eu aprendi mergulhado na reflexão, eu aprendi mergulhado na comunhão entre os santos. Isso são disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, as práticas espirituais, eles nos colocam no lugar de ação de Deus. No momento em que nós praticamos, no momento em que nós refletimos sobre a palavra de Deus, no momento em que nós oramos, no momento em que nós congregamos com os santos, no momento em que nós jejuamos, nós estamos exercendo práticas espirituais. O que essas práticas espirituais fazem? Nos colocam no lugar de ação de Deus. É como se eu estou aqui fora. Eu estou fora do local de ação de Deus. Eu não reflito na palavra. Eu não jejuo para fortalecer o espírito. Eu não congrego com os santos. Eu não medito. Eu não pratico a solitude, que é um momento em que você escolhe para ficar a sós com Deus. Eu não pratico nenhuma dessas disciplinas, eu estou fora do local de ação de Deus. No momento em que eu jejuo, no momento em que eu oro, no momento em que eu reflito sobre a palavra de Deus, eu me coloco no lugar de ação de Deus, eu me coloco no centro da vontade de Deus. O meu espírito é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu estou no lugar de ação de Deus. E como eu cheguei a este lugar? Através das práticas espirituais. Eu estou no local de ação de Deus. E Deus age sobre a minha vida. E eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Foi falado aqui sobre o câncer. Gente, quando estiver chegando a minha hora, me avisa, tá? Foi falado aqui sobre o câncer físico e sobre o câncer da alma. O câncer físico é o crescimento desordenado, eu coloquei aqui porque eu também não sou médica. O câncer físico é o crescimento desordenado de células que invade o tecido e órgãos. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos. Tratamento para o câncer físico: quimioterapia, radioterapia, cirurgias. O câncer da alma são pensamentos que produzem emoções e sentimentos que trabalham contra o nosso bem-estar e contra a nossa felicidade. Terapia, tratamento, terapia, psicólogo ou psicanalista, e, em alguns casos, o tratamento com psiquiatra através de médicos. E o que poderíamos chamar de câncer espiritual: todo o estado humano contrário à fé em Cristo Jesus. Todo o estado humano que trabalha contra a nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos chamar de câncer espiritual. Como? Qual é o tratamento para o câncer espiritual? Buscar conhecer a Deus e se relacionar intimamente com Ele. É o tratamento. Mas o que eu acho interessante ao colocar essas três definições é que o tratamento para o espírito é também remédio para o corpo físico e também remédio para a alma. Buscar conhecer a Deus e se relacionar com Ele traz cura para o corpo? Sim. Aquele que está enfermo, procure o presbítero, que ele unge a cabeça com óleo, faça a oração da fé para que haja a cura. Então, esse buscar conhecer e se relacionar com Deus traz cura para o corpo? Traz. Traz cura para a alma? Sim, traz cura para a sua alma. Nós já vimos aqui que o espírito deprimido, ele faz mal ao corpo. Mas nós vimos que o Espírito Santo é aquele que levanta o espírito deprimido, vivifica e aviva. Então, ele traz cura para a alma. O mesmo tratamento que Deus nos coloca para o câncer espiritual também atinge a alma e o espírito. Por quê? Porque Deus é aquele que trabalha nas três dimensões. Ele trabalha no corpo, Ele trabalha na alma e Ele trabalha no espírito. Ele é perfeito e completo. A ação dEle é perfeita e completa sobre as nossas vidas. Um exemplo que eu coloquei aqui foi o homem na porta do Templo de Formosa, que está lá no livro de Atos. Pedro chega para esse homem e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O que eu vejo, como eu vejo a ação de Deus aqui? Eu vejo a ação de Deus curando o corpo físico do homem. Eu vejo a ação de Deus curando a alma do homem, porque ele levantou, ele ficou saltando. Aquele homem que era de espírito oprimido, ele passou a ter alegria na sua alma, porque a ação de Deus estava sobre a vida dele. E aquele homem foi curado no corpo, aquele homem foi curado na alma, e no momento que ele fala louvando a Deus, aquele homem foi curado também no espírito. Foi uma ação completa, corpo, alma e espírito. O homem foi levantado no seu corpo físico, o homem foi curado na sua alma, experimentando a alegria do poder e do mover de Deus, e o homem foi levantado no seu espírito, porque ele abriu a boca para louvar a Deus. O Deus que está aqui neste lugar é um Deus perfeito e completo. Ele age na minha vida, Ele age na sua vida, de forma perfeita e completa, e é exatamente isso que Ele quer fazer hoje na sua vida. Ele quer atingir o seu corpo, Ele quer atingir a sua alma, Ele quer atingir o seu espírito, Ele quer vivificar, curar a alma, e Ele quer também curar o corpo. Glória a Deus.
Continua. Eu coloquei aqui 3 tipos de câncer espiritual. Vou falar rapidinho aqui, que é a incredulidade ou a falta de fé. A incredulidade ou a falta de fé condena o homem à eternidade sem Deus. Está em Marcos 16, 15, que ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, a incredulidade, ele condena o homem à eternidade sem Deus. É um câncer que condena o homem, um câncer espiritual, que condena o homem à eternidade sem Deus. Além disso, ele nos impede de ver as maravilhas de Deus. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e disse, Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Perdão, Marcos 6, quando Jesus vai até a sua terra, e lá ele prega a palavra de Deus. Só que, o que aconteceu? Os que estavam lá o reconheceram apenas como carpinteiro. Eles não o reconheceram como filho de Deus, eles não o reconheceram como Salvador. E Jesus fala, e a palavra fala, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. E estava admirado da incredulidade deles. A falta de fé nos impede de viver as maravilhas de Deus. A falta de fé nos impede de viver as promessas de Deus. A falta de fé nos impede de viver o mover do Espírito Santo na nossa vida. E qual é a cura para a falta de fé? É o ouvir a palavra de Deus. Olha o que fala em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra nos ensina que se nós queremos intensificar a nossa fé, para que nós possamos experimentar, e detalhe, não é só experimentar na nossa vida, não. No momento em que nós intensificamos a nossa fé, nós levamos isso para a vida do outro. Nós levamos isso para a vida do marido, nós levamos isso para a vida da esposa, do filho, da filha, nós levamos isso para a vida do amigo, da amiga, nós levamos isso para dentro da nossa congregação, quando alguém que não é aliançado com Cristo entra por aquela porta. Se você intensificar a sua fé, e se a pessoa entrar doente, você pode ungir a cabeça da pessoa com óleo, fazer a oração da fé, e essa pessoa pode ficar curada. Mas é preciso intensificar a nossa fé. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso ouvindo, buscando, mergulhando na palavra de Deus. O outro câncer espiritual que eu coloquei aqui foi o pecado. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Eu peguei aqui uma fala do pastor Billy Graham, e segundo a equipe dele, cerca de 2,5 milhões de pessoas nas cruzadas do Billy Graham se converteram a Jesus Cristo, confessaram a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. E a fala dele é o seguinte: o pecado é como um câncer, destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos percebemos de sua insidiosa presença. Ele vai alastrando até que, por fim, o diagnóstico final é pronunciado: doente à morte. O salário do pecado é a morte. Qual é a cura para o pecado? O arrependimento. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu tenho uma passagem em 2 Coríntios 7, versículo 9, em que Paulo fala assim: me alegro porque foste contristados, não para a morte, mas foste contristados em Deus para o arrependimento. Olha só que coisa linda, nós falamos do Espírito Santo de Deus, certo? Que ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça e faz manutenção da nossa fé. Aí, o Espírito Santo de Deus fazendo manutenção da nossa fé. Ele vai, no momento em que nós pecamos, ele vai nos confrontar. Aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, ele não é só consolado pelo Espírito Santo, não. Ele é confrontado.
Ele vai nos confrontar. No momento que ele nos confronta, existe uma tristeza. Tem que existir uma tristeza no nosso coração com relação ao pecado. E no momento em que essa tristeza nos ocupa, detalhe, a tristeza gerada pelo Espírito Santo não é para a morte. A tristeza gerada pelo Espírito Santo não é para a depressão. A tristeza gerada pelo Espírito Santo não é para a ansiedade. A tristeza gerada pelo Espírito Santo é para o arrependimento que leva à vida eterna. Esse é a tristeza gerada pelo Espírito Santo, e ela tem que existir, porque senão nós não vamos nos manter no caminho da fé. Ela tem que existir. Aquela história de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, quando você peca, você te desvia para um lado ou para o outro. A tristeza que gerada pelo Espírito Santo te traz de volta para o caminho da fé. Graças a Deus. Um outro câncer que eu coloquei foi a murmuração. E eu coloquei a passagem que Moisés chega a Mara, no meio do deserto, ele sai do Egito carregando o povo, e ele chega a Mara, e chegando lá, as águas de Mara são amargas, não são potáveis, não podem ser bebidas. Aí o povo começa a dizer o quê? Começa a murmurar. Começa a murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus. No momento em que eles estão murmurando, eles vão ficar com sede. As águas vão continuar amargas, porque murmuração só traz mais amargura. Murmuração não muda a circunstância. Murmuração só agrava, só piora a circunstância em que se está incluído. Mas o que acontece? Moisés voltou a face dele para Deus. E no momento que Moisés voltou a face dele para Deus, as águas que eram amargas foram transformadas em águas potáveis, e o povo pôde matar a sua sede. Você quer matar a sua sede no meio do deserto que você está? Para de murmurar e começa a glorificar, começa a buscar a face de Deus. Eu tenho certeza absoluta que aquele que permitiu que você entrasse no deserto, ele vai dar água para você beber, ele não vai deixar você morrer no deserto. Porque Deus não quer que você morra no deserto. Ele quer que você atravesse o deserto. Ele quer que você conquiste a terra prometida. Ele quer que você alcance a terra que mana leite e mel. Ele quer que você alcance a eternidade. Ele quer que você viva os objetivos dele, não só na eternidade, mas aqui. Ele quer que você pregue. Ele quer que você evangelize. Ele quer que você ore. Ele quer que você fale de Deus para a sua família. Ele quer a sua família salva. Ele quer aqueles que moram no fundo do teu coração salvos. É isso que quer. Ele não quer que você morra no deserto. Ele quer que você viva, e viva em abundância de vida, experimentando o melhor de Deus nessa terra. Ele quer que você ande por essa terra como mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Vou falar só o último, que foi falado aqui, que é a falta de perdão. E quando estiveres orando, perdoai. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Eita! Olha que câncer perigoso. É a falta de perdão. Além de trazer amargura na alma, como foi falado aqui, também retém o perdão de Deus. Isso é perigoso. Eu não quero experimentar. Eu não quero esse câncer. Aliás, eu não quero nenhum deles. Nenhum deles no meu espírito. E qual é a cura para a falta de perdão? Liberar o perdão. Mas para liberar o perdão, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é benignidade, bondade. Não é? Você precisa estar cheio do Espírito para manifestar também o perdão. Jesus lhe disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esses foram os 4 tipos de câncer que eu separei aqui. Eu quero que você fique em pé. Gostaria de
Posso convocar o Ministério de Louvor? Aleluia. Eu quero concluir dizendo que a cura do corpo, da alma, do espírito, dependem unicamente do nosso relacionamento, do tipo de relacionamento que nós temos vivenciado com Deus. Eu vou terminar lendo Gálatas, capítulo 5, novamente, e que vocês possam, que nós, a começar por mim, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, possam ver, não eu lendo uma passagem, não a pastora Cláudia, mas que vocês possam, dessa vez, ouvir essa passagem como um recado de Deus para a vida de vocês. Por isso, Nova Vida de Bangu, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês irão satisfazer os desejos da carne. Mas enchei-vos do Espírito, para que vocês possam manifestar o fruto do Espírito. No momento em que vocês se encherem do Espírito, vocês experimentarão o fruto do Espírito de Deus, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Que nós possamos mergulhar nesse relacionamento de forma intensa e profunda, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e possamos manifestar na vida das pessoas que amamos e desfrutar também do fruto do Espírito. Amém? Eu gostaria de orar. Vamos lá. Eu não sei se existe alguém que esteja passando por um processo de câncer físico ou de câncer na alma, ou esteja com câncer no espírito. Mas eu quero orar. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Para evitar aglomerações. Mas talvez você queira somente compartilhar com Deus o câncer que está corroendo a sua alma. A angústia, a tristeza, a falta de perdão que também corrói a alma. Talvez você queira somente compartilhar com Deus o câncer que está corroendo o seu espírito. Sei, talvez a incredulidade, a circunstância, o deserto talvez esteja intenso demais e esteja provocando essa incredulidade no seu coração, na sua vida espiritual. Talvez você não esteja conseguindo perdoar. Eu vou te dizer uma coisa: sem perdão não há relacionamento possível. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário para que Deus nos perdoasse, nosso relacionamento com Deus seria impossível. O relacionamento com o outro sem perdão é impossível. Sabe por quê? Porque assim como você, o outro é imperfeito. O outro falha.
Então você não vai conseguir se relacionar com ninguém de forma saudável se você não liberar o perdão. Coloque a mão sobre o seu coração de uma forma representativa. Você vai estar colocando sua mão sobre o seu corpo e de forma representativa sobre a sua alma e espírito. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos no teu altar porque nós reconhecemos a tua soberania. Nós reconhecemos a tua onipotência, a tua onisciência, a tua onipresença. Nós te reconhecemos como Senhor sobre tudo e todos. Reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Reconhecemos a nossa dependência de Ti, reconhecemos a nossa humanidade, as nossas limitações e as nossas fragilidades. Reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti para viver. Reconhecemos que precisamos de Ti para intensificar a nossa fé. Reconhecemos que precisamos de Ti para liberar perdão. Reconhecemos que precisamos de Ti para a cura do nosso corpo físico. Reconhecemos que precisamos de Ti para a cura da alma e do espírito. Em nome de Jesus, nós como igreja nos colocamos no Teu altar e pedimos, Senhor, visita-nos. Visita-nos como a Tua palavra diz, só a Tua palavra é capaz de ir na separação da alma e do espírito. Então visita-nos neste lugar, Jesus. Visita-nos neste lugar onde há separação de alma e espírito. Entra nas nossas entranhas espirituais. Entra na profundidade da nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nos colocar no Teu altar. Queremos colocar, Senhor, no Teu altar todo pensamento, toda emoção, todo sentimento que trabalha contra a nossa felicidade. Todo pensamento, sentimento e emoção que traz, Senhor, algum tipo de mal para o nosso corpo físico. Nós abandonamos no Teu altar nesta manhã. Nós abandonamos no Teu altar nesta manhã tudo que trabalha contra nosso bem-estar, tudo que trabalha contra a nossa felicidade, tudo que trabalha contra a nossa alegria, tudo que trabalha contra a nossa fé. Nós abandonamos no Seu altar nesta manhã e dizemos, Senhor, leva, Senhor, para que haja cura no espírito, para que haja cura na alma, para que haja cura no corpo. Leva, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida das pessoas que se encontram passando por um processo de cura. Antes de qualquer coisa, eu declaro intimidade com Deus. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus te despertará para uma intimidade que você nunca experimentou na sua vida. É na dor, é no vale, é no deserto que o Senhor vai te levantar para essa intimidade. E esta intimidade vai curar a tua alma. E esta intimidade, eu profetizo em nome de Jesus, vai curar o câncer, seja o de mama, seja o de útero, seja onde estiver esse câncer, haverá cura em nome de Jesus. Haverá cura através do avivamento do Espírito, através da liberação da alma. Ah, Senhor, eu declaro cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a alma, Pai, que está aí tranquila, que se encontra sem paz, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que haja cura, que o Teu Santo Espírito seja derramado nesta manhã sobre todos aqueles que estão participando, Senhor, sobre todos aqueles que estão clamando pela Tua presença, pela Tua cura neste momento, Senhor. O derramar do Teu Espírito curando a alma, o derramar do Teu Espírito trazendo conversão, salvação, em nome de Jesus, fazendo com que as pessoas confessem que Jesus é o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Seja neste culto presencial ou pela internet, eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, que assim se estabeleça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.